qual que é a ideia do vídeo de hoje? Vamos falar sobre arquitetura limpa e vamos falar principalmente sobre por que a arquitetura limpa é tão popular. A gente vai contrastar elas com algumas das alternativas, né, algumas outras arquiteturas também populares. A gente vai ver um exemplo na prática aqui, né, de como que isso se tornou tão popular e por que ela é tão adorada, assim. Vamos ver também alguns pontos negativos, pra gente entender quando que faz sentido usar, quando que não faz sentido. E o videozinho tá bem legal. Antes disso, eu vou te falar da patrocinadora do vídeo de hoje, que é a Abacus AI. Você deve estar cansado de ouvir falar, mas vamos lá, né? A gente tem aqui, por apenas $10 por mês, todos os modelos de IA, né, todos os mais populares. A gente vê o Gemini 5 Pro saiu agora e tá absurdamente bom, tá? O Gemini 5 tá extremamente bom. Ele consegue fazer, cara, muita coisa com um prompt só, tá? Consegue gerar landing pages, consegue gerar um monte de coisa com uma qualidade bem boa. Tem também, né, a IDE, que é a IDE que a gente vai estar usando aqui ao longo desse vídeo. Ela tem na própria IDE, né, que é um fork do VS Code, o ferramental de IA já embutido aqui. Então a gente consegue vir aqui e pedir por mudanças no código, no próprio código. Ou então, né, abrir o chatzinho ali do lado e solicitar as mudanças lá. Agora na tela você está vendo a outra funcionalidade da Abacus, tá? Que é o Deep Agent. Uma das coisas que o Deep Agent te permite é criar um serviço e hospedar o serviço no próprio Deep Agent. Nesse caso, o que está sendo criado aqui agora, nesse momento, é um bot de Telegram. Então você pode abrir ali o chat, solicitar pelo serviço que vai ser criado, né? Fazer o deploy no próprio Deep Agent e depois começar a usar o seu próprio serviço, né? Nesse caso era um botzinho ali, né? Que funciona mais ou menos como uma API e ele sai funcional. É incrível para alguns tipos de softwares, tá? É incrível para alguns tipos de MVP. É realmente muito poderoso. O link para Abacus AI tá aqui na descrição. Por apenas $10 por mês você vai ter acesso a todas essas funcionalidades. Bom, o nome arquitetura limpa, né? Ele é um pouco tendencioso porque o oposto disso, né, ele deixa implícito que todas as outras são sujas, né, mas não é muito o caso assim. Toda codebase, se você começar ela sem nenhum tipo de padrão, sem nenhum tipo de estrutura a ser seguida, ela vai crescer para virar um caos. Ela vai crescer para ter, por exemplo, lógica de negócio nos controllers, lógica que é para estar no banco de dados espalhada pela aplicação inteira, mudança na UI quebrando a lógica de negócios, né? E adicionar features simples se torna um negócio muito cabuloso porque pode quebrar absolutamente tudo. Se você já teve experiência com esse tipo de coisa, você sabe que eu tô falando basicamente de código legado, né? Código legado apresenta isso daqui. E código legado muitas vezes apresenta isso daqui porque ou não foi seguido nenhum padrão, ou o padrão foi se deteriorando ao longo dos anos, né? Conforme esse código vai passando de mão em mão, é natural que a intenção de algumas das coisas que foram criadas sejam mal compreendidas e vai havendo uma deterioração natural. Não é necessariamente culpa da empresa, não é necessariamente culpa dos funcionários, tá? É algo que acontece porque é difícil segurar a entropia de uma codebase, é difícil passar a informação de mão em mão de modo que nada seja perdido. Então, a arquitetura limpa, ela vem para resolver isso daqui, tá? A ideia é resolver as seguintes coisas. Ela vem para basicamente resolver acoplamento, é o principal, tá? O principal ponto de arquitetura limpa é desacoplar o código, testabilidade que vem com o acoplamento e a lentidão natural, porque uma codebase no início ela desenvolve muito rápido, quanto mais tempo se passa, mais devagar vai ser desenvolver nessa codebase devido àquilo que a gente conversou, né? Que uma mudança vai quebrar tudo, a gente precisa testar muito mais e tal. Se algum tipo de arquitetura limpa for seguido, a gente consegue prevenir que a codebase fique muito lenta de se trabalhar, né? Lentidão no sentido de desenvolvimento, não no sentido de velocidade do código. A ideia central de arquitetura limpa é que a regra de negócios não vai depender de detalhes externos. Então é o seguinte, né? Se a gente seguir isso aqui, ao pé da letra, né? Eu posso ter aqui o meu banco de dados e eu vou ter em algum lugar dentro da minha aplicação, tá? Geralmente, a gente vai chamar de entidades, domínio. Às vezes você pode ter algo ali em use cases, mas enfim, aqui dentro da entidade ou dentro da camada da minha aplicação que lida com as regras de negócio, eu vou ter concentrado aqui essas regras, né? Eu vou ter aqui regras de negócio. Lembrando, se eu estiver seguindo a arquitetura limpa, essa regra não vai depender do banco de dados, né? Eu vou ter que isso daqui não depende se eu estou usando o Postgres ou se eu estou usando o nosso MongoDB aqui. Ou até se eu estou usando uma API externa, ou Supabase, ou o que quer que seja. Atualmente, né, é muito comum que a estrutura das pastas, e lembrando, a arquitetura de software não é estrutura de pastas, tá? Não tem a ver só com isso, mas a estrutura das pastas geralmente se parece com algo assim. Tá, e aqui é uma simplificação, porque a gente não vai incluir tudo, né? Você pode ter 1 milhão de pastas, você pode ter DTOs, domain, mappers, você pode ter o que você quiser. Mas a gente geralmente tem algo que é interfaces ou algo que se assemelha a interfaces, entidades ou algo que se assemelha a entidades, use cases, né, casos de uso, interfaces ou adapters, né, se a gente for na lógica de ports and adapters,
adapters, a gente vai ter os adapters, e embaixo a gente teria os ports, ou então a gente pode chamar de interfaces e infraestrutura. Algo nessa linha. E aqui a árvore de dependência geralmente vai ser assim, tá? É de cima para baixo. Então a gente pode ter que, por exemplo, a infra pode depender aqui da interface, o use case, ele pode depender da entidade, mas a gente não vai ter o inverso, tá? A gente precisa tomar muito cuidado, principalmente com dependências circulares. Então, né, olhando aqui o código, a gente tem aqui, ó, né, nessa pastinha aqui que eu tô usando agora, entidades, infraestrutura, interfaces e use cases, né? Vamos um por um aqui. A nossa entidade é o nosso usuário, perceba, o usuário não tem nenhuma dependência externa, a gente tem só um init aqui, né, que recebe e-mail, é algo super simples, tá? Um teste muito simples, só para mostrar um pouco da lógica de onde vão as dependências, a dependência aponta de onde para onde. A gente tem os nossos casos de uso, o create user. O create user, ele pode estar dependendo aqui da entidade user, e ele vai depender também da interface user repository, certo? Porque para criar um usuário, né, para fazer um caso de uso, eu preciso, logicamente, do meu modelo aqui de usuário, eu preciso, logicamente, salvar isso aqui no repositório. Agora, percebe que se eu clicar aqui, ó, no user repository, eu vou para a interface, eu vou aqui para abstração, eu vou para algo que efetivamente não faz nada. Isso aqui é só uma declaração de como isso vai ser feito, né? Por que existe essa separação? Aqui, vamos fazer a separação aqui. Por que eu tenho o meu use case? Eu tenho a minha parte de infra, né? Então vamos chamar isso daqui de Postgres port. Ao invés de eu pegar esse port aqui e depender dele aqui, né? Ao invés de eu pegar aqui, ó, import Postgres e sair utilizando isso daqui dentro do meu use case, né? O que aconteceria se eu saísse utilizando o port do Postgres dentro do meu use case? Quando o caso de uso mudasse ou quando eu quisesse mudar o banco de dados, eu teria que mudar literalmente todos os casos de uso, né? Então, pô, olha aqui, a gente tem um caso de uso aqui, que é o caso de uso create user. Imagina numa aplicação real onde a gente tem 150 casos de uso. Em todos esses 150 casos de uso, eu vou precisar alterar o que eu tô importando aqui, né? Como que o negócio está sendo feito aqui. E isso daí geraria um trabalho absurdamente enorme. Qual que seria outro problema disso daqui, né? Se eu tiver que aqui no meu código, tá? Vamos pegar esse código do create user e vamos refazer ele em arquitetura não limpa, tá? Se eu pegar, ó, eu peguei esse Postgres User Repository, eu vou pegar isso aqui, ó, vamos fazer aqui self.userRepository é igual a delete isso daqui, é igual a isso daqui. Se a gente inicializa mais ou menos dessa maneira aqui, tá? Como que eu testaria isso utilizando um repositório mocado? Como que eu testaria isso utilizando um banco de dados mocado? Um banco de dados que não é esse daqui? Meio que não tem como, né? Claro, até tem. Até a gente consegue fazer uma gambiarra para funcionar no teste, mas é uma gambiarra. Se a gente tem isso daqui, para eu testar esse use case, eu posso passar como repositório o parâmetro. E como eu estou passando parâmetro, isso daqui é, na prática, uma injeção de dependência. A dependência daqui é o repositório do usuário, eu estou injetando essa dependência. Na prática de clean code, o que está acontecendo, né? A gente tem o nosso use case aqui, ele é agnóstico com relação ao Postgres port, o Postgres port é agnóstico com relação ao use case. Ambos têm uma dependência em conjunto, que é a interface user repo. A interface user repo é a dependência em conjunto de ambos. Como você não tem uma dependência direta, qualquer coisa que implemente essa interface vai poder ser utilizada aqui, e eu vou poder substituir esse Postgres port por também qualquer coisa que implemente essa interface. E o que essa interface diz pra gente, né? O que o user repository diz pra gente? Cara, você precisa ter um método chamado save, que vai receber um user e vai salvar esse user, né? E vai retornar none. É só isso que você precisa fazer. Se você implementar isso daí no Mongo Database, ou no Postgres, ou onde quer que seja, numa API externa, no Supabase, tá tudo certo. Isso daqui é uma prática bem legal para não só arquitetura limpa, tá? Para todos os tipos de código, mas essa é a grande força da arquitetura limpa. É isso daqui. Então, em quase todas as camadas de arquitetura limpa, as pessoas vão tentar aplicar esse conceito aqui, o que em muitas vezes pode ser razoável se você tiver numa aplicação enterprise muito grande, uma parada meio Java assim, funciona bem, porque ela vai te dar testabilidade. A arquitetura limpa é bastante utilizada por causa de testabilidade, tá? É um dos grandes fortes dessa arquitetura. É também interessante que ela te dá independência de frameworks, na verdade. Você percebe que isso daqui é totalmente agnóstico do que qual framework que você está usando e tal. Vai ter uma manutenabilidade legal, não dá pra falar que não tem. E o bom disso daqui, na verdade, um dos grandes pontos positivos é que a lógica de negócio ela tá no centro de tudo. Ela é o cidadão de primeira classe e a gente está otimizando, né? A gente está centralizando tudo com base no fato de que a lógica de negócios é quase que uma entidade protegida e isolada, certo? Uma camada da nossa aplicação que não está dispersa pela aplicação inteira. Então, ser tão bom assim, né? Por que existem outras coisas, né? Por que a gente não só todo mundo migra para arquitetura limpa e vamos ser felizes? Cara, se você olhar aqui no que a gente tem, né? A gente tem
4 arquivos para implementar algo que nem é tão arquitetura limpa assim. A gente pegou o exemplo mais simples possível de arquitetura limpa, que faz uma única coisa, e essa uma única coisa poderia ter sido feita em tipo 4, 5 linhas de código talvez, e a gente transformou isso em 4 pastas. É inegável que tem uma verbosidade maior, é inegável que a gente tem muito boilerplate. Tipo assim, a gente tem uma quantidade gigantesca de boilerplate, a gente tem uma quantidade gigantesca de abstrações. E bom, você já deve ter me ouvido falar que uma das partes difíceis de se fazer um bom trabalho como desenvolvedor é criar boas abstrações. Se você consegue criar boas abstrações, você provavelmente é um bom desenvolvedor. Se a gente está criando muitas abstrações, a chance delas serem ruinzinhas é bem grande. Você tem mais boilerplate, você tem um setup inicial mais complexo. Você tem um problema também, que é tipo assim, a gente tem o nosso create use case aqui, né? Isso é um caso de... É um caso de uso que vai ser instanciado em algum lugar lá longe da aplicação. E quando der algum problema, às vezes é até difícil encontrar onde que tá o nosso problema, tá? Porque eu vou sair clicando aqui nas coisas, né? Eu tenho aqui o meu create use case. O problema tá onde? Tá aqui no user, talvez? Ou então se eu clicar aqui em user repository, eu fui pro meu banco de dados para implementação? Não, eu não fui pra implementação, né? Se eu quiser descobrir aonde que a implementação desse ponto save tá acontecendo, eu preciso, né, descobrir aonde que o Create Use Case foi instanciado, ver qual foi o repositório passado como parâmetro para o Create Use Case, porque não é isso daqui, não é aqui que está rodando o save, né? Se eu abro aqui, o save aqui não está implementado. Eu vou ter que descobrir que o repositório Postgres foi passado e que é isso daqui que está rodando de fato. Então, para debugar, pode adicionar uma complexidade a mais devido à quantidade de níveis de abstrações que a gente tem, né? A gente tem muitos níveis diferentes de abstrações. Não é uma ideia ruim, tá? É só que, pô, o setup inicial... Para isso se pagar ao longo do tempo, você vai ter que, se a aplicação durar, sei lá, só 5 meses, possível que isso daqui não se pague, possível que não vale a pena. Agora, se durar 5 anos, aí pode ser um negócio que vai se pagar com a manutenibilidade no longo prazo. Vai se pagar com o fato de que, conforme isso aqui cresce de complexidade, eu tenho a mesma lógica em todos os lugares, eu consigo achar onde que tá cada coisa. E principalmente se eu não fizer que a regra de negócios vaze para outras partes, aí realmente fica muito bom. Outro problema é que ela pode brigar com convenções de frameworks. Se você pegar um framework com muitas opiniões, tipo um Rails, um Django, um Laravel, pode ser que exista algum conflito em como a arquitetura limpa vai prescrever, né, que você resolva ali o negócio, e como o Django vai ter os padrões do Django. Alguns frameworks são mais MVC, Model View Controller, e às vezes você vai ver que para você fazer uma arquitetura limpa em Django, por exemplo, você tem que brigar contra o Django, você tem que ir contra os padrões do Django. E por fim, né, você tem algumas alternativas aqui. A arquitetura limpa, ela é bem parecida com hexagonal, tá? Pelo menos na minha opinião. Isso que a gente mostrou é bem perto de Ports and Adapters, que é a arquitetura hexagonal. A diferença é que em hexagonal você tem o tal do domain ao invés de entidades e use cases, mas assim, na prática, as implementações vão ser muito parecidas, pelo menos ao meu ver, tá? Posso estar errado aqui, mas me parece bem similar. Você tem também a Onion, ou arquitetura em layers, né? Arquitetura em camadas. Popular, acredito que no framework de Nest.js também não é muito diferente da hexagonal. Não é muito diferente da arquitetura limpa. São círculos concêntricos, em que as dependências sempre apontam para dentro. A árvore de dependências vai sempre para a lógica de domínio, né? É algo em comum dessas arquiteturas. É que a gente quer que o domínio não dependa de nada e as coisas dependam do domínio. E as implementações em si, né, sejam a folha da árvore e não o centro. Você tem Layered, que, honestamente, dá uma pesquisada que pra mim Onion e Layered tá bem parecido, mas enfim, a ideia de Layered é que a gente vai ter o seguinte: Presentation Business Data Access, né, é a apresentação, a lógica de negócios e o acesso aos dados, separados em layers diferentes, em camadas diferentes. Você tem um pouco menos de abstrações nessa daqui. Acaba sendo um pouquinho mais simples, um pouquinho mais rápido para aplicativos CRUD. Mas percebe, é sempre uma lógica meio parecida, né? Sempre uma... Tipo assim, a gente percebeu que no geral, business está isolado de data access, né? Lógica de negócios está isolado de acesso aos dados, geralmente. E também a apresentação costuma estar isolado de ambos. Se você pensar, MVC acaba tendo bastante relação com isso também. A gente poderia citar aqui, né? DDD, Domain Driven Design, que, cara, nem dá pra chamar de arquitetura porque DDD nem é tão prescritivo assim, né? Vai ter um vídeo bem legal no canal sobre DDD. Eu tô só... É que assim, a dificuldade de fazer um livro sobre DDD... Um vídeo sobre DDD é que é um pouco grande, né? Quanto tempo você acha que eu demoro pra fazer um vídeo sobre isso?
E aí eu quero fazer um vídeo bem legal, tá? Ele vai sair. A gente poderia citar também, né, modular, MVC, como falado anteriormente, CQRS, né, muito legal pra galera que usa Ledger, galera de fintech. Mas enfim, eu gosto desses conceitos, eu acho que eles são valiosos, é valioso a gente falar sobre isso. E eu acho que ela ficou muito popular, na verdade, não necessariamente pelos méritos ou deméritos dela. Ela é uma arquitetura boa, assim como várias outras. Ela é adequada para alguns tipos de projeto, assim como várias outras. Eu acho que ela ficou realmente muito popular por causa do livro do Robert C. Martin, por causa do Uncle Bob, tá? Porque o Uncle Bob é alguém muito popular e popularizou ainda mais essa arquitetura. Eu acho que é isso a resposta.